Olá, ser humano incrível! Aqui quem vos fala é Charles. Você já assistiu o filme Parasita? O filme Parasita marcou história ao ser o primeiro filme não feito em língua inglesa a conquistar o Oscar de melhor filme. Ele se passa na Coreia do Sul, mas poderia se passar tranquilamente no Brasil ou qualquer metrópole do mundo. Os problemas sociais e éticos que são apresentados nos dizem respeito e servem de alerta para uma sociedade que está visivelmente doente, sem que pareça que está lidando com a enfermidade. O filme retrata duas famílias de realidades opostas, mas que se ligam por obra do acaso. A família Kim vive num porão insalubre, em uma área perigosa da cidade, e é composta pelo casal e seus dois filhos, vivendo todos à base dos bicos, já que estão todos desempregados. Já a família Park é bastante rica, sendo composta também pelo casal e dois filhos, contando com empregados que são um motorista e uma governanta. A história das famílias se entrelaça quando um amigo rico do filho da família Kim faz uma visita e convida o rapaz desempregado para dar aulas de inglês à filha da família Park. Opa! Se você ainda não viu o filme, eu preciso te avisar que a gente vai trazer o conteúdo que contém muitos spoilers, beleza? Então continue apenas se você já assistiu ao filme. E se você assistiu, você deve ter percebido que, apesar de trazer muitas partes engraçadas e cômicas, o filme tem uma carga sentimental e trágica bastante acentuada. Existem cenas que o desconforto gerado é bastante acentuado, mas são delas que deveríamos extrair importantes considerações e principalmente lições para a nossa vida. Vamos aos 5 socos mais fortes que o Parasita nos dá em cheio no estômago. Soco número 1. Os fins não justificam os meios. A família Kim levou a outro nível a máxima de Maquiavel, segundo a qual os fins justificam os meios. Todos viviam até então vendendo caixas de papelão para uma pizzaria, pelo que recebiam míseros trocados. A sorte parecia mudar justamente quando, como falamos, o filho da família Kim é indicado a dar aulas para a família de Park. Já começa errado quando ele falsifica, com o auxílio de sua irmã, o diploma de onde teria estudado para a ocasião de entrevista do emprego. Por mais que ele achasse que ele apenas estaria adiantando algo que estava em seu plano, como ele busca se justificar no filme e acaba até sendo engraçado, o fato é que isso é falsidade ideológica. Aliás, no Brasil, a gente vive buscando o famoso jeitinho brasileiro, que no fundo é só uma forma de driblar e se esquivar das responsabilidades e da realidade. Já logo após o término da sua primeira aula, Ki-woo vê uma oportunidade para colocar sua irmã, Ki-jeong, para dar aulas de arte ao filho. Igualmente, neste caso, informações falsas sobre ela seriam inventadas para que fosse aceita sem nem sonhar em revelar que pertenciam à mesma família. Assim, um a um, os membros da família Kim penetrariam na casa dos Park, inclusive prejudicando e puxando o tapete do motorista para que o pai tomasse seu lugar e da governanta para que a mãe lhe fizesse as vezes. É nítida uma enorme falta de valores e a mentalidade de satisfazer os próprios interesses, ainda que para tanto haja prejuízos aos outros. Mas os fins não podem e não devem justificar os meios. No filme, assim como na vida real, a farsa pode até ser mascarada e dar certo por um tempo, mas sempre tende a terminar mal. Soco número 2. O bunker e o porão. O filme é bastante crítico em escancarar as desigualdades sociais que acontecem na Coreia do Sul. Aliás, será que seria melhor ou pior se a narrativa se passasse no Brasil? A moradia dos Kim é claustrofóbica e causa imenso desconforto em quem assiste. Já a Casa dos Park é apresentada como uma verdadeira obra de arte e é ampla e bastante branca, como uma forma de revelar pureza.
Lá pela metade do filme, somos apresentados ao grande segredo de que a mansão dos Park possuía um bunker, no qual vivia o marido da antiga governanta, demitida por plano dos Kim, mas que retorna à casa justamente quando eles faziam a festa na mansão. O homem vivia escondido há anos no bunker, sendo alimentado pela esposa. Ele tinha falido seus negócios e estaria devendo para agiotas, tendo de se esconder para não ser morto. A cena em que a família Kim briga com a governanta e seu marido é bastante emblemática. Ela revela um monte de pessoas excluídas socialmente, ora vivendo em porão, ora em um bunker, ou seja, abaixo mesmo do nível do solo, brigando entre si para saber quem de todos teria a melhor sorte, ou melhor dizendo, o menor dos azares. Será que existe dignidade em brigar para que se consiga permanecer recebendo o mínimo para a subsistência, tal como o marido da governanta? Por outro lado, a briga para manter um privilégio pautado em mentira, tal como a família Kim, é honesta? O bunker e o porão são subterrâneos para mostrar que as desigualdades sociais colocam, se não os ricos no céu, por uma impossibilidade física, os pobres em condições de vida subterrâneas. Soco número 3. O cheiro da pobreza. A família Kim acaba ficando presa na casa dos Park, depois que a festa dos Kim na mansão é interrompida tanto pela governanta, que faz revelar o seu marido escondido, quanto ainda pelo retorno antecipado dos Park em virtude da forte chuva. Assim, todos da família Kim, exceto pela esposa, que estava a postos para servir os Park, acabam tendo de se esconder debaixo da mesa central da sala da mansão. Isso porque o filho dos Park resolve acampar no jardim da mansão de casa, e, para ficarem atentos a ele, o casal Park resolve dormir na sala mesmo, tendo bem a seus pés os Kim. Perceba que novamente a família Kim estava em posição inferior à de Park. O pai da família Park começa a falar mal do pai da família Kim. Inicialmente, ele tece alguns aparentes elogios ao seu motorista, revelando que ele às vezes parece passar dos limites, mas nunca ultrapassa. Isso revela uma mentalidade que muitas vezes vemos se propagar em nossa sociedade. A mentalidade de que os mais pobres e funcionários não devem se misturar nos assuntos dos ricos e chefes. Você já ouviu que caixão não tem gaveta? Pois é. Independente de sua condição financeira, nunca se considere bom o bastante para deixar de ouvir e se interessar verdadeiramente no que os outros têm para te dizer. Com certeza, sua evolução será infinitamente maior se você praticar a empatia. Lembre-se de que a soberba precede a ruína. No entanto, a parte mais crítica da conversa é quando o seu chefe revela que o seu motorista possuía um cheiro peculiar, ao qual compara ao de um metrô lotado. Essa cena é altamente impactante e o motorista revela sua profunda tristeza ao ouvir isso. Ao invés de se incomodar com o cheiro do próximo, busque saber a história da pessoa e, se tiver condições, não deixe de ajudar. Um dia pode ser você a precisar desta ajuda, porque você pode até não achar, mas o mundo dá voltas. Soco número 4. O plano perfeito não existe. O pai e os filhos planejam como agir com relação à antiga governanta e seu marido, que foram amarrados no bunker. O pai da família Kim revela então que teria um plano. Os três então se dirigem ao porão em que moravam, que estava completamente inundado. Absolutamente tudo havia se perdido. Eles se dirigem a um lugar que parece ser um estádio que servia de abrigo às pessoas que, assim como eles, haviam sido atingidas pela tempestade. O filho então aproveita para perguntar a seu pai qual seria o plano de que ele havia comentado momentos antes. Eis então mais um soco em nosso estômago. O pai revela que não havia planos, porque a vida foge de nossos planos. Afinal de contas, quem planejaria estar naquele estádio junto de um monte de pessoas desabrigadas por conta de uma tempestade? Na verdade, essa é uma visão bem pessimista. Você deve viver o agora, mas sempre buscando construir um futuro consistente e melhor.
O problema dos Kim foi justamente o de que buscaram construir um futuro com bases frágeis. A mentira tem perna curta. Soco número 5. O final perfeito nem sempre é o real. A cena em que o Sr. Kim mata o Sr. Park é digna de um drama shakespeariano. Após isso, somos apresentados às consequências. A filha dos Kim acaba morrendo e o filho acaba passando por um sério trauma craniano. O Sr. Kim se torna foragido da polícia e ninguém suspeita do seu paradeiro, apesar de seguirem constantemente a mãe e o filho dos Kim por um bom tempo. Passado este tempo, já sem esperanças de rever o pai, o rapaz decide, numa noite de inverno, retornar para perto da mansão que pertencia aos Park e percebe então um peculiar acender e apagar de luzes do jardim. Essa era a forma pela qual as pessoas do bunker se comunicavam e logo Ki-woo percebe que se tratava de um código Morse, pois ele tinha sido escoteiro. Ele passa então a decifrá-lo e percebe que vinha de seu pai que estava escondido agora no bunker. Ki-woo passa então a revelar seu plano e o filme mostra que ele teria estudado e feito uma fortuna para então adquirir a casa de modo lícito. Neste momento, o seu pai não teria mais de se esconder no bunker e a casa passaria a ser sua também. Todos viveriam felizes e dignamente. Mas o filme volta ao momento atual e revela que Ki-woo estava escrevendo seu plano de dentro do mesmo porão em que o filme começa. O plano provavelmente nunca se concretizaria e o pai permaneceria no bunker e a família no porão. E para vocês que se perguntam, quem é afinal o parasita? O nome do filme nos faz questionar quem afinal seria o parasita? A resposta, no entanto, não é unívoca. Podemos interpretar que a família Kim seria os parasitas, em especial o pai, posto que se valem de artifícios imorais para penetrar a casa dos Park e deles tirarem vantagens. Podemos ainda ver características parasitárias nos Park, quando, por exemplo, vemos uma família que parece pouco se importar com a extrema desigualdade social e busca viver em uma redoma intransponível. Isso se verifica quando a mãe precisa terceirizar a educação de seus filhos, a organização da casa e o marido ao contratar motoristas, os quais espera que não se intrometam em sua vida. E de preferência não tenham cheiro de metrô lotado. O fato é que parasita não é necessariamente uma pessoa, mas uma lógica segundo a qual as pessoas não conseguem enxergar nada que ultrapasse seus próprios interesses. Parasita é aquele que não consegue sentir empatia por ninguém e que é capaz de prejudicar os outros para satisfazer seus próprios interesses. Quanto de parasita será que existe em nós mesmos? Certamente, Parasita é um daqueles filmes que conta como uma experiência de vida. É impossível sair dele da mesma forma que se iniciou. Ele nos faz refletir muito sobre a sociedade em nosso dia a dia. Me fale nos comentários o que você achou e o que você aprendeu com esse filme. Não deixe ainda de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações. Carpe diem!